Deus abençoe você, a sua família, os seus caminhos, mais uma vez com o programa Ponto de Luz. Lembrando que ao término da programação, nós vamos unir a nossa fé com o pastor João Carlos, exatamente. Deixe o copo com água preparado para o momento da oração. Inclusive, eu quero começar o programa deixando à sua disposição a central telefônica. O pastor Lucas hoje está comigo, juntamente com os pastores ali, já atendendo as pessoas. Pastor Lucas, essa pessoa que está sofrendo, precisa de ajuda, desabafar, pedir por ela ou pelos seus familiares, enfim, nós estamos à disposição de todos. Sim, as nossas linhas já estão abertas, tanto o número convencional, pelo 92-2123-3202, e também o WhatsApp, que essa pessoa pode mandar uma mensagem de texto, de áudio, pedindo uma oração, conselho, pelo DDD 11 3573 3500, é um número também convencional, mas se ela adicionar a lista de contatos, ela consegue mandar uma mensagem por WhatsApp. Estão aqui os nossos pastores à disposição para ajudar essa pessoa, pastor Wilton. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor, já lendo nomes de pessoas que estão ligando para a gente. Bem, eu quero começar o programa falando sobre o que faremos nessa sexta-feira, algo muito especial, podemos assim dizer. Essa sexta-feira nós vamos fazer o desmanche total da bruxaria. Olha, nós vamos ter um combate mesmo contra toda feitiçaria, inveja, maldições, a bruxaria, até porque nessa sexta-feira, dia de Halloween. Para muitas pessoas, o Halloween parece somente uma data festiva, de alegria, de celebração, mas esse dia é conhecido como Dia das Bruxas. E nós sabemos que no sentido ali espiritual existe, né, uma carga muito negativa nesse dia. Muitos trabalhos de bruxaria serão feitos, muitos trabalhos serão renovados, muitas pessoas serão afetadas e nós estaremos aqui num combate especial contra a bruxaria. E na oportunidade eu vou nessa sexta-feira realizar essa reunião em jejum. O Senhor Jesus, ele diz na palavra que há certas castas de encostos que são tiradas, são repreendidas através do jejum e da oração. A oração já tem poder. Agora, o jejum é uma oração silenciosa. E eu vou realizar a reunião das 19 horas em jejum em seu favor, para que a inveja, as maldições sejam quebradas. Inveja que essa pessoa a qual você vai assistir, ela venceu, participando conosco dessa reunião de sexta-feira, os caminhos se abriram. Acompanhe. Eu tinha uma vizinha muito invejosa. Eu comecei a namorar, conheci um rapaz, comecei a namorar com esse rapaz. Essa vizinha, ela frequentava a minha casa. Ela frequentava todos os dias, ela agradava a minha família, ela levava comidas. Com o passar do tempo, eu percebi que começou a sumir roupas do varal. E ela sempre, quando ia em casa, ela falava do meu namorado, né, na época. Ela falava que ele era um rapaz trabalhador, um rapaz esforçado, ele não tinha vício. E ali eu comecei a sentir que eu queria ficar distante do meu namorado. Eu não queria estar perto dele. Quando ele estava longe, batia aquela saudade, eu queria ele perto. Mas quando ele estava perto, eu não queria ficar perto dele. E o tempo foi passando. Durante um ano, eu não aguentei mais, eu pedi para terminar o namoro. Terminei esse namoro e ali eu só chorava, eu era muito triste, um semblante triste, não tinha motivos de viver. No trajeto do meu trabalho, eu passava por cima de uma passarela para chegar ao meu trabalho. Por 2 vezes eu subi numa mureta dessa passarela e eu já via meu corpo estendido na avenida, por conta de que havia uma voz: se mata, ninguém gosta de você. E aquela voz era muito forte. E ao mesmo tempo que eu subia na mureta, eu voltava. Chegava em casa com aquela tristeza que não tinha tamanho. À noite eu não dormia, eu chorava muito. E minha mãe, vendo essa depressão, tudo que ela fazia também para tentar me alegrar, que eu era muito triste, era uma pessoa muito triste. E minha mãe, vendo esse meu sofrimento, me levou para a Igreja Universal. Aquela noite eu já dormi.
Aquela noite eu já consegui dormir, já comecei a sentir uma paz que eu não sentia há muito tempo. Aquele vazio já não existia mais. E aí eu percebi, nas correntes de sexta-feira, de libertação, eu percebi que tinha um espírito por trás disso. Eu passei a obedecer tudo que era ensinado, tudo que era falado pelo homem de Deus. E aí eu comecei a entender que aquela inveja, aquele sentimento que eu estava sentindo, né, que eu estava dentro de mim, já estava perdendo as forças. E ali eu percebi que eu precisava me blindar daquele sentimento ruim, contra aquele sentimento ruim que era a inveja. E ali eu sabia que eu precisava de um espírito bem maior, bem mais forte. Que era, eu entendia que era o Espírito de Deus. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi uma certeza muito grande dentro de mim. Que eu tinha um complexo até mesmo de achar que ninguém gostava de mim. E ali, quando eu recebi o próprio Deus dentro de mim, a presença do Espírito Santo, foi quando eu tive a certeza que ali eu não estava mais sozinha. Que eu estava pronta para enfrentar a inveja, as barreiras que fossem aparecendo, as dificuldades, as lutas que fossem impostas para mim, eu estaria pronta para enfrentar. Hoje, aquele namorado que eu desprezei, né, que eu queria a distância dele, hoje é meu esposo. Nós casamos na Igreja Universal. Hoje é meu esposo, é o pai dos meus filhos, né? Vivemos uma vida em família, em paz. Hoje a inveja não me atinge mais. Hoje não adianta, pode fazerem o que for, hoje eu estou blindada. Hoje não dá certo. Inveja não dá certo mais na minha vida. Eu me tornei assistente da Mãe de Santo e ajudava ela a fazer esses trabalhos. Trabalhos para acabar com o casamento, trabalho para matar a pessoa, né, para destruir as pessoas. Porém, eu comecei a me envolver, onde eu fiquei mais perturbada, onde eu fiquei com o desejo até de se matar. Queria fazer comida e colocar chumbinho e matar eu e meus filhos. A história de Edmilza com o culto começa com a ira de uma mulher. Ao se envolver com um homem divorciado, ela se tornou vítima de um ritual feito pela ex daquele que logo se tornaria seu marido. Então eu queria desfazer esse trabalho. Tinha uma amiga, né, que ela era mãe de santo e me levou, que falou assim, ó, lá a gente vai desfazer esse trabalho e você vai ficar livre de tudo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Edmilza tornou-se filha de santo, passou a fazer trabalhos para destruir vidas. Mas foi ela a mais prejudicada nessa história. A minha vida era derrotada, em todas as áreas era derrotada. Vinha ficar desempregada, vinha passar necessidade, servir nas entidades, né? Perturbada, continuava sendo perturbada, infeliz, né, no casamento, até que meu casamento veio a acabar, né, por causa disso. Então era totalmente infeliz. Então eu pensei, vou fazer comida, vou colocar chumbinho e vamos comer e todos nós vamos morrer. Aí assim acaba toda essa tristeza e não fica ninguém para sofrer. Eu cheguei na Universal através de um convite do meu cunhado. No primeiro dia eu já comecei a ver a diferença. Estava me sentindo melhor, já não estava mais triste, angustiada. Aí então eu comecei a sair da miséria, eu arrumei emprego, que eu estava desempregada. Aí veio a prosperidade. Esposo e hoje sou casada, tenho meus filhos e hoje eu sou feliz. Eu encontrei essa felicidade servindo a Deus e com o Espírito Santo. Enquanto muitos veem o Dia das Bruxas como brincadeira, outros aproveitam essa data para fazer o que há de pior. Invocam forças do mal em
rituais que geram destruição. E mesmo que você não acredite no poder das trevas, talvez esteja sentindo os efeitos disso agora. Pesadelos, angústia, brigas sem motivo, a perda da saúde, vida travada. Você não sabe explicar, mas sente que tem algo errado. Neste dia que tantos dedicam para o mal, nós vamos invocar o poder que liberta. Sexta-feira, 31 de outubro, o dia do desmanche total da bruxaria. Às 6, 7, 10, 12, 15, 17 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Você pode estar conosco nessa sexta-feira, então, principalmente 19 horas, realizando esse trabalho aqui, a sexta-feira do desmanche total da bruxaria, da feitiçaria, das maldições, a quebra das maldições, ou você pode buscar, claro, uma igreja universal próxima a você. Eu vou na central telefônica, o pastor tem nomes, eu gostaria que o senhor desse já o endereço de onde o senhor também estará realizando esse mesmo trabalho sexta-feira. Certo, pastor Hilton, nós temos aqui a Andressa, ela nos mandou uma mensagem dizendo que tem sofrido com crises de ansiedade, e isso começou depois que alguém fez um trabalho de feitiçaria contra ela. E ela decidiu estar conosco nessa sexta-feira, às 19 horas. E nós vamos, dona Andressa, desmanchar essa maldição que está sobre a sua vida. A Sara, ela diz aqui, estou há anos sendo escrava de vícios. Preciso me libertar, estarei indo nessa sexta-feira. E o Léo diz aqui, olha, meu irmão tem sofrido com insônia e ele tem manifestado com espíritos em casa. Não sei o que fazer, preciso de ajuda e nós vamos te ajudar, Léo. Esteja conosco, então, 19 horas nessa sexta-feira, nesse dia especial de desmanche, o desmanche total das bruxarias. E nós estaremos ali no centro, nessa mesma fé, na Avenida Getúlio Vargas, está as imagens da nossa igreja, número 920, às 7 horas da manhã, 3 horas da tarde e, em especial, às 19 horas, pastor Wilton. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor com mais nomes. Lembrando que nós vamos unir a fé com o pastor João Carlos daqui a pouco. Deixa o copo com água preparado. Aquele momento de intercessão por toda a cidade, como também em favor de todo o estado do Amazonas. Bem, eu vou colocar para você mais um testemunho de uma pessoa. Colocamos um onde a senhora, pela fé na palavra de Deus, venceu a inveja. Agora, acompanhe esse próximo testemunho de uma pessoa que carregava na sua vida uma maldição hereditária. Esse mal foi quebrado. Veja. Durante o nosso primeiro ano foi tudo muito bem. Depois disso eu descobri que uma pessoa muito próxima fez um trabalho para destruir o meu casamento. Eu virei a cabeça. Meu nome é Rosana e eu fui vítima de um ritual. Eu conheci meu esposo, nós namoramos durante um ano, fizemos planos, projetamos uma vida, feliz. Durante o nosso primeiro ano foi tudo muito bem. Até que eu percebi que uma toalha de banho minha sumiu do meu varal. Depois disso, eu descobri que uma pessoa muito próxima fez um trabalho para destruir o meu casamento. A minha vida, ela se transformou. Eu virei a cabeça. Por alguns momentos eu tentei agredir o meu marido, até matá-lo com uma faca. Eu agredia meu filho que tinha apenas 1 ano. Quando meu esposo estava fora, eu gostaria muito que ele estivesse perto de mim. Quando ele chegava do trabalho, eu me transformava. Eu não queria mais ele perto de mim, onde eu começava a agredir. Eu negava até os alimentos para ele dentro de casa. Eu falava, eu não vou cozinhar para você, eu não vou cuidar de você, eu não quero ficar perto de você. Mas era algo mais forte do que eu, porque eu não queria fazer aquilo. E naquele momento eu me transformava. E nós ficamos assim durante 2 anos. Nessa época, a minha mãe conheceu o trabalho da Igreja Universal. E durante a pregação do pastor, ela se lembrou de mim, porque tudo que o pastor falava
né, remetia os problemas, a luta que eu estava passando. Ela não me reconhecia. Eu não era aquela filha, né, que ela criou, que conviveu tantos anos juntas. E ela me convidou para que eu participasse de uma corrente de libertação. E eu perseverei nessa corrente de sexta-feira, fui aos poucos, fui me libertando, fui me transformando, fui deixando o vício, já não era mais nervosa, já não estava mais agressiva, já não tomava mais remédio, eu tomava muito remédio para dormir. E eu percebi essa transformação. Eu já comecei a sorrir, porque eu não sorria, eu era muito angustiada, eu chorava, eu já não quebrava mais nada dentro da minha casa. Então, o meu marido começou a ver essa transformação dentro de mim, né? Me reconhecer novamente, aquela Rosana que ele conheceu um dia. E a libertação aconteceu, a transformação aconteceu. E o resultado dessa corrente, dessa transformação, da libertação que eu adquiri, o meu casamento ele foi restaurado. Eu comecei a ter paciência com o meu filho, ter amor de novo, né? Para dar para o meu filho, para dar para o meu marido. Hoje eu tenho uma família linda, eu tenho paz, eu sou bem-sucedida na minha vida financeira, no meu trabalho, porque eu não conseguia. Eu era tão perturbada que eu não conseguia me desenvolver no meu trabalho. Hoje eu sou feliz, muito feliz, depois que essa maldição foi quebrada na corrente de sexta-feira. Bem, nós estamos em mais uma reunião de sexta-feira, com o caminho de libertação formado, as pessoas esperando para passar por esse caminho, e eu quero estender um convite especial para você que me assiste, independente da sua religião. Nesse próximo dia 31, no Brasil todo, no mundo todo, será a celebração do Halloween, que essa data tem se fortalecido a cada ano aqui no nosso país, tem sido uma data muito forte. O Halloween, podemos assim dizer, conhecido como o Dia das Bruxas. Se nesse dia, um dia tão carregado espiritualmente, trabalhos serão feitos, né? Ofertas serão oferecidas aos encostos, um dia carregado espiritualmente, o dia das bruxas ou da bruxaria, nós estaremos nesse dia 31 passando pelo corredor de libertação, principalmente às 19 horas, e esse dia será um dia para desfazer todos os trabalhos. Será um dia para desfazer toda bruxaria, toda feitiçaria, para a quebra das maldições. Eu convido você que está com os caminhos trancados, você que se sente invejado, você que dá um passo para frente, 2, 3 passos para trás, se prepare. Dia 31, Dia das Bruxas, Halloween, nós vamos estar aqui no Templo Maior usando as armas espirituais, o jejum, o poder da oração em seu favor. Eu não estarei sozinho. Você vê aqui nesse caminho, nesse corredor, homens e mulheres de Deus que estão comigo e nós aguardamos por você. Nós vamos desfazer nesse dia todo feitiço, toda bruxaria, ajudar você na sua libertação e proteção. Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo, na reunião, o dia todo nós temos reuniões e no horário das 19 horas eu aguardo por você. Até lá. Você então é o nosso convidado para essa sexta-feira, independente da sua religião. Nós vamos fazer esse propósito do desmanche total da bruxaria em jejum, em seu favor, em favor da sua vida espiritual, em favor da sua família, tá bom? Avenida Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Vou lá no pastor, por favor, pastor Lucas. Nomes, por favor, e o endereço da igreja onde o senhor estará nessa sexta-feira. Nós temos aqui, pastor Hilton, mais participações, a exemplo dessa senhora que nós acabamos de assistir, que foi vítima de um ritual. O Marcos diz aqui: estou com a vida destruída, o meu casamento está acabado e acredito que fui vítima de um ritual. Seu Marcos, o caminho é esse. Sexta-feira nós vamos desmanchar todo o trabalho, feitiçaria, bruxaria, e você é o nosso convidado a estar às 19 horas. A Thalita, ela diz aqui: olha, minha filha está nas drogas com depressão e ela tem perturbações espirituais. Estarei indo nessa sexta-feira às 19 horas. E a Letícia diz aqui: sofro com insônia e quero ajuda. Vou também nessa sexta-feira especial. Nós estaremos ali no centro, nessa mesma fé, também em jejum, pastor Wilton, para desfazer todas as obras de bruxaria, feitiçaria, trabalhos que foram feitos. Está aí as imagens da nossa igreja. Nós estaremos ali também com uma equipe de fé para receber essas pessoas
e assim podermos ajudá-las, pastor Milton. E nós aqui seguimos no atendimento. Obrigado. Daqui a pouco a oração, então, deixa o copo com água preparado, nós vamos orar com o pastor João Carlos, tá bom? Bem, pessoal, antes da oração, vamos dar sequência falando no programa sobre essa quarta-feira agora, nós vamos dar sequência nesse estudo que temos feito de como a pessoa pode se tornar a própria bênção, tem sido muito especial, e na oportunidade com a Santa Ceia. Se quarta-feira já é uma reunião especial, pelo fato de você vir para buscar o Espírito Santo, imagine com a Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento de intimidade, de comunhão com Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, que se consideram filhos de Deus, né? Se você tem esse compromisso com Ele, se você tem essa aliança com seu Pai, a Santa Ceia é um dia de renovação de votos. É um dia de estreitar a sua aliança com esse Deus. Você pode estar o dia todo, os horários nós temos colocado para você no seu televisor, no rodapé do seu televisor, mas a grande reunião, a noite da salvação acontece às 19 horas, se possível traga a sua Bíblia, até porque além da Santa Ceia, quarta-feira, nós meditamos na Palavra de Deus e buscamos o bem mais precioso, que é o Espírito Santo. Eu vou colocar para você o testemunho de uma pessoa que recebeu a presença de Deus. Tudo mudou na vida dela, mas a mudança começou de dentro para fora. Acompanhe. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Para receber o Espírito Santo, eu precisei sacrificar o autoritarismo. A vida que eu escolhi viver foi no submundo do crime. E lá eu tinha o privilégio de comandar. As pessoas tinham que fazer aquilo que eu queria que elas fizessem, da forma que eu quisesse. Eu respondi por vários processos. E por Jesus eu abri mão dessa vida errada, dessas escolhas erradas que eu fiz na minha vida. Só que dentro de mim ainda tinha o espírito autoritário. Eu queria que a palavra de Deus se encaixasse nas minhas ideias. Então eu tinha dificuldade de receber o Espírito Santo, porque eu falava assim para Deus: o Senhor prometeu, é uma promessa, então o Senhor tem que cumprir. Como se Ele tivesse a obrigação de me batizar com o Espírito dEle, me dar o Espírito dEle, da forma como que eu estava ainda. Interessante é que quando o Senhor Jesus esteve aqui na Terra, em forma de homem, Ele era humilde, e eu, nessa forma humana também, me achava superior a isso. Eu não queria me sujeitar à palavra de Deus. Eu estava dentro da igreja, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não me sujeitava, eu não me dobrava à palavra de Deus. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra me quebrou, porque Deus, Ele dava graça ao quê? Aos humildes, mas Ele me resistia porque eu era soberba, porque eu era autoritária ainda. E quando eu decidi me sujeitar à palavra de Deus, nesse dia foi um dia que eu não consigo esquecer, não se apaga da minha memória. Eu me esvaziei de mim 100%. Eu me esvaziei das minhas vontades, eu me esvaziei das minhas ideias. Naquele momento eu falei: meu Deus, eu me sujeito ao Senhor. E naquele momento, Ele me selou com o Espírito dEle. Veio em mim uma paz e a voz era nítida. Minha filha, eu sou contigo. É isso que eu quero. Eu tive a certeza que o Espírito Santo estava dentro de mim. E daquele momento em diante, tudo que eu queria era passar para as pessoas daquilo que Deus tinha me libertado e me dado de presente, que me libertou do meu eu e me deu de presente o Espírito dEle, a ponto de pessoas que me conheciam lá atrás não me reconhecerem. Falar para mim, falar assim: olha, realmente você mudou, realmente você não é a Glauciane que a gente conheceu lá atrás. E isso me enche de gozo, isso me enche de alegria, porque você resplandeceu o Espírito Santo. É a maior glória que uma pessoa pode receber na vida. Daquele dia em diante que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida, ela se renovou, ela se encheu de alegria, porque a própria felicidade, a própria alegria está dentro de mim. Ele me direciona, Ele me guia, Ele fala o que eu tenho que fazer, mesmo que me contrariando,
mesmo que contrariando a minha carne, eu obedeço à voz do Espírito Santo. Tudo que eu faço pela voz dele dá certo. Tudo que eu sigo, que ele me fala, dá certo. O Espírito Santo, para mim, é o amor da minha vida. Hoje eu já não vivo mais no crime. Hoje eu sou casada com um homem de Deus. Tenho minha família, tenho meu trabalho. E de tudo que eu conquistei, nada é mais importante do que o Espírito Santo na minha vida. Deus fez uma promessa a Abraão. E farei de você uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Ele cumpriu a promessa. Mas ao fim de seus dias, Abraão morreu. Mas a promessa não morre. Deus continua buscando pessoas que possam ser a própria bênção. E com quem Ele quer fazer isso hoje? De quem Ele quer fazer a própria bênção? Você. Nesta quarta-feira, 29 de outubro, a continuação do estudo Como se tornar a própria bênção com a Santa Ceia. Especialmente 19 horas, Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em qualquer templo da Igreja Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Traga sua Bíblia, nós vamos meditar na Palavra de Deus, participando da Santa Ceia. Pastor Lucas, o senhor estará ali na Universal do Centro, né? Por favor. Sim, estaremos ali na Avenida Getúlio Vargas, 920, às 19 horas, participando do corpo e do cálice nessa quarta-feira especial. Obrigado. Aqui no Templo Maior, Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo. Prepara o copo com água, vou preparar aqui o meu. Nós vamos unir a fé com o pastor João Carlos, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, entra agora na luta dessa pessoa. Entra nessa batalha que ela está enfrentando e não estava conseguindo ter êxito. Mas o Senhor, meu Deus, agora com a Tua presença, com o Teu poder, faz mudar essa história. Essa que está enfrentando uma doença crônica, essa que tem enfrentado humilhações, desprezo, traição, essa, meu Deus, que tem se deparado com situações deploráveis, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Faz agora a Tua intervenção nessa vida. Muda essa história. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, apresentamos essa pessoa, a família dela, o trabalho dessa pessoa, os projetos dessa pessoa, mas que a Tua vontade venha prevalecer. Porque a Tua vontade é muito melhor do que a nossa. Sabemos que os Teus projetos são muito melhores que os nossos. O Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Dê Tua paz a essa pessoa, consagra a água no nome de Jesus. Amém. Beba com fé. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Também bebemos da nossa água aqui no estúdio e creio que Deus te visitou e que Deus abençoe a vida do pastor João Carlos, como também a vida do pastor João Luiz, que sempre estão unindo a fé aqui conosco, né? Diante do que mostramos aqui, convite feito, eu aguardo por você nessa sexta ou nessa quarta-feira, onde estaremos juntos aqui participando dessa quarta da Santa Ceia, tá bom? Deus abençoe você, a sua família, e até lá.